Como vamos, meus amigos, minhas amigas? Estou voltando a falar sobre assuntos importantes, relevantes, que vão fazer com que cada um de vocês tenha uma noção muito mais clara do que é necessário fazer nessa vida, de forma que você possa pensar melhor sobre ela, porque eu percebo muitas vezes que as pessoas não pensam, né? Elas se colocam no modo automático, né? Coloca a vida no piloto automático e vai seguindo em frente, sem parar para refletir, sem parar para avaliar e muitas vezes apreciar o óbvio, verificar o óbvio, que nem sempre é verificado. A pessoa ela caminha pela vida de uma maneira muitas vezes automática, não tem outra explicação, porque tem coisas tão evidentes que de repente a pessoa, quando vê, fez aquilo durante anos até, e bastava apenas ela ter parado para pensar um pouco e chegar a algumas conclusões, porque é muito difícil você parar para pensar. Imagina você, depois de um longo dia de trabalho, você ir para uma universidade ou uma escola e de repente chegar em casa exausto, tem que dormir para o próximo dia. Não há como você parar para refletir. Ou quando, direto para casa do serviço, você também para e não consegue refletir, porque tem uma série de dificuldades, uma série de interferências, além do que a parte de distrações, né, através de não só televisão, mas internet, rádio, qualquer outra coisa, e até mesmo você não querendo encarar você, o que é muito normal, a pessoa não querer ficar no silêncio, para que de repente brotem algumas informações, algumas dúvidas, alguns questionamentos possam ser revisados. Tudo isso é porque a pessoa está ligada no modo automático. É interessante observar essas coisas, porque a pessoa pega um ritmo nessa vida que ela pensa que ela está dirigindo a vida dela, e no fundo ela está cumprindo um comportamento que foi injetado nela, foi imposto a ela através de educação, ensino, família, convivência social, amizades que também recebem todo esse tipo de pressão. E aí, na hora de pensar para decidir as coisas, até acaba pensando, mas acaba pensando de uma maneira automática, ou acaba pensando de uma forma onde a avaliação é normal ser feita pela mente, mas a avaliação final, a decisão final, ela é sempre do coração, nunca é da mente, porque a mente sempre vai arrumar uma justificativa, a mente sempre vai arrumar alguma forma de manter você no modo automático, e aí é onde a vida passa e você fica. É isso que acontece, a vida passa e você fica. Então é importante que você procure refletir, ter momentos consigo, no silêncio, né, no silêncio do mundo que você cria, né, porque o barulho e até mesmo o silêncio material real, ele existe, e não há como você acessar você com tudo isso influenciando a sua maneira de se comportar, influenciando o seu jeito de ser, influenciando a sua maneira de ficar em paz consigo mesmo. Percebam vocês que, se vocês pensarem bem, muita coisa nesse mundo está errada. Errada não no sentido erro, acerto, bom, ruim, mal, porque eu fujo muito dessa dualidade,
Porque a dualidade ela é muito... ela perturba a gente, ela cria animosidade na gente, ela cria às vezes até raiva e ódio, porque você vê que a coisa está errada e todo mundo faz a coisa errada. Olha só de novo a dualidade. Então, na realidade, o que acontece? Você percebe pessoas fazendo coisas que, se parasse para pensar, não as faria. Mas ela continua fazendo e vai continuar fazendo até se encontrar com a morte, onde o prazo de validade vence e ela vai parar para pensar naqueles últimos segundos e vai chegar à conclusão de que nada do que ela fez foi suficiente para ter um prazer na hora de deixar esse mundo. Tá? Um prazer por ter feito boas coisas, na sua própria opinião, de ter feito o que deveria ter feito da mesma forma, né, na sua própria maneira de ver o mundo, e ficar contente, né, de ter feito o que fez, como fez, da forma que fez, no momento que fez, e para quem fez, ou para si mesma, né, aproveitando situações ou não. Na realidade, o pensar é fundamental para essa avaliação total do seu questionamento, das coisas que você faz nesse mundo, porque nós temos que agir nesse mundo de uma maneira natural, de uma maneira onde a artificialidade não influa, né? O que nos é dito, imposto, cantado em verso e prosa, liga-se um rádio, escuta-se a mesma coisa, liga-se uma TV, a mesma coisa, e internet, nós acabamos sendo conduzidos a procurar aquelas coisas que foram impostas e colocadas nos nossos ouvidos durante anos a fio. Empresas especializadas em marketing fez com que nós pensássemos da forma como eles quiseram que nós pensássemos, como eles fizeram nós pensar. Enfim, é importante que isso esteja bem claro, porque não adianta querer mudar o mundo se você não muda você. Não adianta querer interferir na vida das pessoas, não adianta querer fazer nada por ninguém se esse ninguém ou esse alguém não queira. É importante você entender que você só pode fazer alguma coisa por você e ninguém mais, tá? Por mais que você queira ajudar alguém, por mais que você queira fazer alguma coisa boa que você ache legal para as pessoas, nem sempre é bem recebida, porque as pessoas todas estão, né, de uma forma participando da vida muito sem pensar, muito sem direção, muito voltada para o que é importante, o que foi importante em valores imposto para ela, e não os seus próprios valores, a sua própria maneira de ver o mundo. Sempre é alguma coisa que ela ouviu, descobriu, pensou através das suas amizades, dos seus relacionamentos, dos seus estudos, dos seus professores, da sua família, da sua rede social, enfim. Novamente, voltamos ao assunto de pensar e questionar. Hoje nós temos que questionar tudo que nós fazemos. Questionar para ver se o que nós estamos fazendo é realmente condizente com o que nós sentimos diante da vida, o que nós queremos diante da vida. Por exemplo, você pega uma pessoa que tem toda uma rotina de trabalho, uma rotina de cuidar da saúde, uma rotina de cuidar da família, uma rotina, sempre aquela rotina vai pautar a vida da pessoa, e ela não vai pensar desde o momento que ela entra na rotina e vai cumprir a agenda, né, que ela tem, uma agenda que pode ser escrita, uma agenda que pode ser pensada, uma agenda que ela anotou em algum lugar, ou ela tem que fazer para sentir que as coisas estão andando para ela, e nem sempre andam, ou quando andam, às vezes anda para trás. Então é importante que essa parte do pensar, do analisar, da utilização do mental,
seja levada em consideração. Porque existem coisas tão óbvias que, se parar para pensar, melhora e se transforma e faz mudanças que vão ser extremamente benéficas à qualidade de vida, extremamente benéficas aos relacionamentos que a pessoa mantém e participa, né? Então, percebam que a busca do saber, por exemplo, ela é muito dificultada. Você não encontra o que você quer, às vezes você nem sabe o que você quer, né? E o saber, né, agregar coisas importantes nesse saber, né, para sobreviver, para melhor se relacionar, para se autoaprimorar, né, e tudo mais. O saber, ele tem um peso fundamental, né, e a sabedoria mais ainda. Se ela for alcançada, ninguém segura. Mas como que você vai fazer isso se você não tem contato com você? Não tem contato em silêncio com, sabe, as coisas que são importantes para você. Você tem que ter esse contato para que você identifique, para que você consiga ter alternativas criadas por você mesma. Não estudada em algum manual de viver, né? Manual de vivência, manual de ser feliz, manual, não existe manual, não existe regra, não existe nada que te faça feliz, a não ser o que te faz feliz realmente, que nem sempre é o que faz feliz a todos, né? É o que faz você feliz. Se a todos faz feliz algum detalhe, alguma situação, nem sempre esse detalhe, essa satisfação vai fazer você feliz, né? Então é tudo muito pessoal, sabe? Apenas eu estou aqui dando uma dica para que você, como ser humano, melhore a si. E ao melhorar a si, por sua conta e risco, você vai melhorar o mundo. Não é isso que você quer? Não é isso que você deseja, sabe? Ter um mundo melhor. Alguns querem menos violência, outros querem menos corrupção, outros querem menos isso, menos aquilo, mais isso, mais aquilo. Enfim, o que você quer, você vai ser um exemplo do que você quer. E quando você se depara com qualidades que você tem, que você colocou em pauta, e foi uma coisa maravilhosa, isso vai motivar outras pessoas, porque você vai viver numa felicidade tamanha que as outras pessoas vão querer descobrir por que você é tão feliz, e por que outras pessoas reclamam o tempo todo, e por que ela não é feliz, ou por que ela não consegue alcançar um prazer em viver como você alcançou, né? Ao se avaliar, ao pensar nos problemas que envolvem você, não só problemas pessoais, problemas de relacionamento, problemas de família, problemas sociais, problemas profissionais, não importa o que te impediu de melhorar a sua vida, você corrige e aí melhora a sua vida. É simples assim, né? Agora, existem algumas coisas que eu cheguei à conclusão, avaliando, né, a minha conduta, avaliando erros de comportamento que normalmente a gente nutre, né, porque normalmente a gente é condicionado pela sociedade para viver, né, uma situação em que não incomode o outro, em que respeite o outro. Isso é ponto pacífico, com certeza, é um fato. Agora, existem coisas que não incomodam ninguém, mas você precisa fazer e você não faz porque pensa que incomoda, porque você foi condicionado a não fazer o que você quer e sim fazer o que é melhor para todos, independente de você querer ou não fazer, sabe? É umas coisas muito complexas, o ser humano é complexo em si, e aí onde nós temos que pensar para que nós descobramos o melhor para nós, o melhor para a nossa vida. Sabe, existe a parte espiritual, né? A parte onde nós temos essa solitude, né? Essa solidão, onde nós temos esse contato com planos elevados, através, às vezes, de seitas, através de doutrinas, através de religião, através de N coisas que levam a um determinado caminho que nem sempre é o seu caminho, né? Você tem que
pensar também desse modo, né, a esse respeito, porque nem tudo ajuda, às vezes até prejudica, e você acaba se sentindo violada, se sentindo prejudicada, e só vai perceber isso anos a fio depois que frequentou determinada situação, determinada seita, determinado grupo, determinada condição de vida, vamos dizer assim, né, que você não despertou para o que você acha que é melhor. Então esse achar o que é melhor para você é necessário analisar e avaliar. E para fazer isso tem que parar, tem que ter um tempo para ver as coisas, né, para observar as coisas no seu silêncio, na sua forma de ver o mundo, na sua maneira de sacar tudo, ver como tudo está, na sua opinião, tá? Independente de qualquer outra, até a minha mesmo, vocês questionem tudo o que quiserem, tá? Estarei sempre à disposição para não argumentar, não, só explicar se às vezes não ficou claro algum tópico, né? Mas percebam vocês que quanto mais você força uma situação para que ela aconteça, mais difícil ela fica. É muito raro você forçar uma situação e você alcançá-la na sua plenitude, com o prazer que você pensava ter. É muito difícil. Não é que você até não alcança, você até alcança, mas não é aquilo que você imaginava, ou então você alcança e mesmo alcançando não se satisfaz, o vazio permanece, e tem uma série de fatores que é necessário você refletir a respeito do que é bom, do que você gosta, do que você deseja, do que você quer, e não é desejar para correr atrás. Não se corre atrás de nada, porque quanto mais você corre atrás de algo, esse algo mais distante fica. Não é desta forma que alcançamos os nossos objetivos, embora seja dessa forma que falam para nós agir, dessa forma que nos é ensinado e como é percebido. Se todos alcançassem seus objetivos, o mundo não estaria como está. O mundo não estaria tão dividido, as pessoas não estariam tão distantes uma das outras, e tudo fluiria se todos pensassem por conta e risco. Sabe, é uma coisa bem pessoal, para você avaliar, para você pensar. Não cabe a mim esclarecer uma coisa que é só você que tem que entender. Tá? Eu estou só tentando ver se eu consigo trazer à tona algum aspecto de algumas situações em que faça com que você perceba, né, que o modo automático não é solução para problema nenhum. Esconder-se do problema, a mesma coisa. Sabe, os problemas todos eles são tão descartáveis, tão insólitos, né, e acaba às vezes sendo cavalo de batalha, acaba até criando tempestades em copos d'água, porque não deu valor ao que realmente tem valor. E o valor sempre é o relacionamento, o valor sempre é a conduta que você tem e o respeito que você tem às pessoas, mas principalmente aos seus desejos, respeito a você, respeito à sua forma de ser e agir neste mundo. Se você não tiver essa maneira de ser equacionada e satisfeita por você, em você, você não vai ter condições de alcançar o equilíbrio, uma tranquilidade, uma paz, né? Não vai alcançar o seu poder de ser amor nesse mundo que é um mundo bem difícil de transmitir amor, é um mundo bem difícil de alcançar o que nós gostaríamos de alcançar para nos sentirmos bem, sentirmos pleno, feliz, como se estivéssemos em estado de graça constantemente, sabe? Então, o princípio disso, mas o conhecimento que nós às vezes adentramos, eles sempre são distorcidos, eles sempre são copiados ou são reeditados. E se está reeditado, já não serve, porque se não deu certo no passado, vai dar certo no presente e pior ainda no futuro. Então, sabe, nós temos que buscar identificar tudo que nós precisamos
para ter uma situação mais... não é sobre controle, que também o controle não existe, mas é uma situação onde as coisas começam a dar certo. Esse na realidade é o grande divisor de águas, é as coisas começarem a dar certo na sua vida, sabe? Você ter aquela situação profissional que você gostaria, você ter aquela situação de relacionamento familiar satisfatória, sabe? Aquele relacionamento afetivo com filhos, ou até com o namorado, até com a namorada, esposo, esposa, enfim. É você ter um prazer em respirar, em estar vivo, e ter aí, vamos dizer assim, uma segurança de que isso não vai desaparecer, né? Não vai ser apenas momentâneo, embora a maioria das coisas sejam transitórias, bem consumista, né? Você usa e descarta, ou você sente e já não mais é tão agradável. Então essas coisas todas é você observar o que você está vendo, não o que falaram para você que é, o que você está vendo, em tudo o que você vê, sabe? Se você vai olhar a forma como as pessoas são educadas, né? Educadas, eu digo assim, elas recebem um ensino numa instituição que se propõe a ensinar, né? Para que a pessoa tenha um maior grau de conhecimento, intelectualidade expandida, etc. Você vai perceber que é tudo obsoleto. Só ensinam coisas que não servem para nada e ninguém fala nada a respeito. Porque se você vai falar, a mídia está em conformidade. Se você olha uma mídia dessa, liga uma televisão, você só vê lixo. É raro às vezes você ver um programa que seja prazeroso ou que acrescente alguma coisa em sua vida. Sabe, os canais são distribuídos de acordo com o relacionamento que o dono da emissora tem, ou que o relacionamento político, né? O trânsito de influência, tráfico de influências, enfim, tudo está contra você, no sentido de você perceber o que é melhor para você. Tudo afasta você de você, sabe? Então é a hora de você, ao perceber que a TV só passa coisas que vão te deixar com medo, que vão te deixar inseguro, que vão te deixar em estado de estresse, ou em estado de pânico, às vezes, estado de medo constante, é mais fácil se desligar a televisão e não assisti-la, sabe? A maioria dos programas, ou filmes até, porque você não quer mais que isso entre dentro de você, no seu inconsciente. Se você não está concordando mais com o ensino que você chegou à conclusão de que não serve para nada, né? Você sai do mercado de trabalho, você vê aí, é um absurdo, você não consegue nada, porque o que você aprendeu não refrescou em nada, e mesmo porque N pessoas são vomitadas no mercado de trabalho sem nenhum preparo, sem nada. Entendeu? Então não existe uma integração, não existe uma preocupação em fazer o melhor ensino, né? Principalmente para a maioria dos países. Alguns até alcançaram um excelente nível de transmissão de conhecimento, né, preparação de uma pessoa para o mercado de trabalho que ela gosta, que ela quer, que ela deseja, e não aquele apenas que são opcionais, né? Só existem aqueles, você é obrigado a escolher um deles. Não tem um leque maior de empresas de ensino, né, que possa te ofertar alguma coisa que esteja de acordo com o que você sente como vocação. E você aí é obrigado a quê? A estudar por conta própria. E se não fizer isso, fica sem conhecimento, fica sem a possibilidade de ter uma sabedoria que pode direcionar a sua vida e fazer toda a diferença, né? Quando você vai lidar com um banco, olha o absurdo que é. Você vai num determinado banco, está lá, ele abre uma conta, tal, tudo é lindo e maravilhoso, tapete vermelho. Na hora que você precisa do banco, eles também, lindo e maravilhoso, enche você de crédito. Só que o crédito é deles, não é seu. E aí você utiliza o crédito, aí começa
a novela, começa o Inferno de Dante. Porque aí você vai perceber que o que você pegou, você não vai conseguir pagar. E aí os juros vão sendo aumentados, tudo, os juros é absurdo. Então você pega você vê se está devendo 6, você paga 6 quando você vê se está devendo 12, e você nunca sai dessa ciranda, não dorme à noite, aí já começa a prejudicar a saúde, e tudo isso, por quê? Porque você não pensou em alguma alternativa que fosse satisfatória. Não pensou numa maneira de viver que fosse própria, que não fosse condicionada, não fosse igual a de ninguém, para ser até radical, sabe? Uma forma de viver que você idealizou, compreende? Então, essa parte que eu digo é uma parte que, infelizmente, eu vejo direto. Eu vejo direto as pessoas indo para as suas atividades profissionais, estudantis, sem questionar nada, apenas vão porque tem que ir, sabe? Não é porque ela quer saber disso, ela quer aprender aquilo, ou ela quer trabalhar e fazer o melhor de si na sua atividade profissional. Ela vai porque vai e pronto, sabe? Então são coisas óbvias que as pessoas não pensam. Sabe, as pessoas acabam, sabe, tendo N teorias e não faz nada na prática. Ela pensa, que é bom fazer desta forma, fazer daquela, ou então vê em algum livro alguma coisa que lhe agrada em fazer, mas não faz. Não coloca em prática para ver até se o ensinamento do livro, ele se configura, né, se ele acontece na hora de colocar em prática. Qualquer ensinamento que não for colocado em prática não passa de teoria. Não passa de nada, não serve para nada, sabe? Você pode ler uma biblioteca inteira, só o que você colocou em prática que virou conhecimento. Não adianta você, sabe? Eu li toda essa biblioteca, eu tenho uma cultura vasta, mas a cultura não colocada em prática, para que serve? Para nada, sabe? Então, quando você age de uma forma mais espontânea em relação à vida, tudo fica muito mais claro, tudo fica mais fácil de absorver, porque você indo em direção à vida, de acordo com o que ela apresenta para você ir, com o que ela apresenta para você de um modo imediato, você começando, entrando no fluxo da vida de uma forma onde você, ao elevar a sua vibração, ao conseguir manter um estado de espírito elevado, você começou a atrair coisas boas para você. E aí vai fazendo uma, vai fazendo outra, a própria coisa boa vai levando você para outras coisas melhores ainda, sem planejamento, sem nada, espontâneo. Isso é natural, é a maneira como todos os seres vivos, né, pseudos não inteligentes, né, como os animais, por exemplo. Você vê, os animais não morrem de fome, a não ser quando há interferência do homem, mas se o homem não interferir, ele sai todos os dias e todos os dias ele se alimenta, todos os dias ele tem o lazer dele, todos os dias ele faz o que ele bem entende, porque tudo está interligado e eles deixam a vida levá-los. É óbvio isso, mas o homem quer colocar a regra, ele quer ter o controle. E quanto mais quer ter o controle, menos controle tem. Quanto mais quer fazer as coisas dentro de uma forma de ser que falaram para ele que é a ideal, menos ele vai poder estar naquela forma de ser ideal. É simples assim, sabe? Você perceba, né, relacionamentos afetivos, né, é uma coisa doida, né? É como se todo mundo fosse gostar de uma pessoa, a pessoa já virou seu dono, sabe? Você gostar daquela pessoa, aquela pessoa correspondeu, você já é dono dela, ela não pode nem olhar para o lado. A maioria, não estou dizendo, não estou colocando isso como regra geral, tá? Mas é o que eu percebo na maioria das pessoas, né? Se aborrecer quando o seu parceiro ou a sua parceira olha para o lado, ou ficar num estado de insegurança tremendo, é uma das situações que ocorre porque a imagem que tem do amor é essa, que na realidade é uma paixão, uma coisa
até doentia, entre aspas, né? Porque a pessoa que deseja a outra obsessivamente acaba criando uma situação doentia. E aí você vê aí, né, que é só o que passa na TV, né, de pessoas eliminando outras, porque essas outras diziam amá-la e depois não as amam mais, né, e partiram para outros amores, e ao partir para outros amores, não conseguiram ir, porque quem deixou para trás foi atrás e acabou com a possibilidade dela ter uma vida mais feliz, sabe? E automaticamente isso se repete de várias maneiras, sabe? As relações afetivas não envolvem amor, envolvem mais posse, né? É uma questão de observar apenas. Você vê, sabe, um casal se relaciona, daqui a pouco eles já não estão mais naquela alegria, aquele vício, aquele olhar brilhante um com o outro. As coisas acabam entrando numa rotina, ou então acabam a pessoa conhecendo a outra mais a fundo e não gostando de algumas coisas, e aí aquela paixão maravilhosa vai por terra. Se existisse amor, com certeza não iria nada por terra e as coisas iam ser duradouras. Não há dúvida sobre isso. Agora, a pessoa já sai com a outra, já tem uma intimidade, não dá tempo nem de observar a outra pessoa, da maneira como ela vive, se, sabe, que interferência tem, que prazer você tem em estar ao lado da outra. Tudo isso vai fazer com que você acabe usando a mente, né, pela lógica, né, de se afastar de uma pessoa que seria fantástica, ou se aproximar de uma pessoa que seria ou não seria o ideal, né? Então, se você está na espontaneidade da vida, você tanto se aproxima da pessoa certa, como você atrai a pessoa certa, você consegue ter assim uma noção. Não é que a noção ela vem antecipada, é que na convivência você percebe que aquele relacionamento é fantástico. E às vezes tem pessoas que até se assustam, porque é tanto relacionamento ruim que se tem, que quando acha um melhor, um sensacional, até não acredita, né? Porque a pessoa, sem querer, sem saber dessas coisas, ela entrou no fluxo da vida e a vida trouxe para ela o que ela precisava. Sabe, às vezes ela precisa de uma pessoa que, para amar, ela precisa ajudar a pessoa precisa sentir-se útil no relacionamento, aí ela sente prazer naquele relacionamento. Ou então é uma situação de que a pessoa se interage com a outra, né, vamos colocar assim, fora da intimidade, né, que é o que importa principalmente. A intimidade é fantástica, é maravilhosa, indispensável, mas se você está com uma pessoa, essa intimidade ela tem uma durabilidade, né, num tempo, num determinado, num dia, né, dentro das 24 horas, e as outras horas, né? Além de dormir, você vai fazer o que na convivência? Os passeios. Que prazer você tem em fazer os passeios com a pessoa, quando você já a conquistou, quando já existe intimidade, quando já existe uma série de coisas. Que prazer você tem? Entende? Então, se você está namorando com a pessoa, você vai chegar a determinadas conclusões que nem vale a pena ir adiante, ou que vale tudo ir adiante. É só uma questão de pensar, mas não é o pensar, é pensar para colher dados, mas o sentir é que vai fazer com que você não enxergue a pessoa com a cabeça, não enxergue a pessoa com a mente, porque a mente vai idealizar a pessoa que você gostaria que ela fosse, mas ao observá-la, você vai perceber que ela não é nada daquilo que você pensou que ela seria ou que ela era. Entende? É uma coisa muito louca o relacionamento, da maneira como as pessoas pensam, né? Que é tudo muito óbvio, muito óbvio não, é muito que achar lógica em tudo. Não existe lógica para o amor, não existe nem explicação para o amor, não dá para explicar o amor. É muito difícil você conseguir transmitir a uma pessoa qual é o significado real do amor. É só sentindo o amor que você consegue entender o que eu falo, né? Porque as palavras são muito limitadas também. Eu sinto muita dificuldade de expressar algumas coisas que eu sinto e não dá mesmo para expressar. Eu faço o possível,
eu faço o possível, mas chega uma hora que eu tento ir no beabá e explicar no ABCD, e mesmo assim não dá, mudo a maneira de argumentar, a maneira de explicar, e não vai. Mas de qualquer forma, eu estou mostrando para vocês que é importante você pensar por si, você não permitir ser condicionado, ser manipulado, ser dirigido por ninguém ou por nenhuma atividade, ou por nenhuma autoridade, ou por nenhuma sociedade. Lógico que você não vai fazer coisas que prejudiquem terceiros, lógico que você não vai fazer coisas que vai colocar a vida do outro prejudicada de alguma forma, você não vai fazer isso. Mas tem coisas que, se você fizer dentro do que é explicado para você fazer, só vai afastar a outra pessoa, né? Porque às vezes até mesmo o medo de se envolver. Olha só, você assiste uma TV, né? Na TV aparece lá um monte de tranqueira, certo? Um monte de situações, novelas, então é uma atrás da outra que você assiste e que você constata que, vamos colocar assim, esse mundo está perdido, né? E na realidade, esse mundo não está perdido, apenas a imagem que nos vendem é a imagem que querem nos vender. Agora, se você pensar e andar por aí e verificar com os seus próprios olhos, ouvir com os seus próprios ouvidos e chegar à conclusão com a sua própria forma de ver o mundo, você vai acabar constatando muita coisa boa, sabe, que não é dita. E você acaba não entrando mais nesse conjunto, né, de informações que faz com que você ache que tudo está decadente demais, né? A decadência está onde você percebe, onde você constata, mas o que é importante é você constatar. E se você for avaliar, você vai ver que muita coisa que nos são dita como o melhor a fazer, nem sempre é o melhor a fazer. Querendo fugir da dualidade, né? Porque a dualidade, o que é bom para um não é bom para outro. Só que o que não é bom para esse outro é bom para aquele um de tal maneira que ele fica até feliz fazendo o que faz, né? E não tem que dar satisfação a ninguém. Ao mesmo tempo, você ao fazer também uma outra coisa diferente daquela, também não tem nada que impor ao outro fazer igual, porque é fazendo daquela forma que ele vai se sentir bem, etc, etc. Impondo regras de maneira de ser, de existir neste mundo, não existe. Não tem como você criar regras que seja igual para todos. Não tem fórmula mágica. Não tem fórmula mágica. É tudo mesmo na prática. Na prática. Então, você tem que, lógico, parar para pensar em tudo que você faz. Tem que parar. Se não parar, não vai conseguir pensar, não vai conseguir ter desprendimento, desligamento para avaliar aquela questão de uma maneira própria, de uma maneira pessoal, de uma maneira onde você sozinho chega às suas conclusões. Acaba comentando com um, comentando com o outro e adotando às vezes a opinião do outro, a opinião daquele outro, e não tendo a própria opinião, e acaba se violentando ou não existindo, né? Porque a sua opinião, ela não foi desenvolvida, ela só foi copiada, ela só foi ditada por alguém para que você siga. E aí é onde mora o problema maior desse mundo. As pessoas não pensam, as pessoas são condicionadas hoje mais ainda pelo marketing, né? Sabe, às vezes você assiste um negócio na internet mesmo, sabe, você recebe um e-mail lá, aqueles e-mails todos iguais. Todos dentro de um formato que vai fazer com que você ligue para a pessoa para descobrir o que ela tem para te dizer como conhecimento, vai induzi-lo a compartilhar com A, B ou C a respeito do assunto, que é um assunto fantástico, né? Fantástico para quem está dizendo o assunto, e nem sempre é fantástico para você que está ouvindo o assunto, como é, por exemplo, você está me ouvindo aqui, poxa, não gostou? Não tem problema. Não tem problema, é só
parar e ir para algum outro assunto de outras pessoas que você goste e ouvir sem problema nenhum, sabe? Não precisa compartilhar também o meu vídeo, né, o meu podcast, não precisa, tá tudo certo, compreende? Não há aqui nenhum objetivo de projeção sensacional, não. Eu só estou compartilhando porque eu sei que as pessoas que vão ouvir e vão se prender ao assunto vão se identificar com essa forma de ver o mundo. E essa forma de ver o mundo não é unanimidade. E quando eu ver que alguma coisa que eu fale seja unanimidade, aí eu estou vendo que eu estou errado em alguma coisa. E é onde eu vou procurar ver o que eu falei que todo mundo concordou. Sabe? Porque é justamente todo mundo concordando que vai fazer com que eu deva ter feito alguma coisa não bem feita, não bem analisada, ou eu não pensei a respeito, sabe? Então, se você está ouvindo e está de alguma forma entendendo, concordando com muitas coisas, então você está em sintonia. Agora, é 1 em 10, 1 em 20, 1 em 30, que seja uma em 1000, não importa para mim. O que importa para mim é que o recado chegou a quem deveria chegar. O recado chegou em quem estava preparado mentalmente, emocionalmente, para ouvir o que eu tenho a dizer. Porque se você não estiver preparado, é até melhor você mudar de estação, sabe? Porque eu prefiro desta forma, e eu acho que é mais válido, porque você vai ficar contente não ouvindo, não é verdade? E eu quero que você fique contente em existir nesse mundo, mesmo do jeito que ele está hoje. Porque a partir do momento que você fique contente, você eleva a sua vibração, elevou sua vibração, as coisas começam a dar mais certo para você. E foi graças a não ouvir as minhas informações que você se sentiu bem, entende? Então é por aí a coisa, você fazer o que você quer, lógico, dentro de uma realidade, né? Levando em consideração a coletividade e tudo, é simplesmente isso, você encontrar a sua essência, encontrar a sua maneira de ser, sua maneira de pensar, sua maneira de existir nesse mundo, mas porque você chegou a essa conclusão, e não porque você ouviu o doutor fulano de tal, o PhD ciclano, né, o mestre dos mestres, enfim, não é por aí, tá? O por aí é você encontrar o mestre dentro de você, que é você mesmo, tá? Então esse é o ideal. Isso é o que eu gostaria que acontecesse de coração, né? Não quero seguidores, eu sigo porque gosto. Não, tudo bem, você tem uma informação, você tem um canal de informação através do meu vídeo, do meu podcast, tá? Mas a partir dele você vai desenvolver o seu em sequência, porque lá na frente, muitas vezes, eu vou continuar o trabalho, vou continuar meus estudos, vou continuar a minha prática, e você continua a sua, e nós nos encontramos lá na frente falando o mesmo idioma, chegando às mesmas conclusões, você por si só e eu por mim só. É simples assim. E todo mundo acaba falando o que tem que falar, mas não porque ouviu, porque descobriu em si próprio. Não porque foi condicionado, né? Todo mundo se reuniu para discutir o assunto. Não tem reunião de discussão de assunto. Pode ter reunião de informação sobre o assunto, de reunião para trocar ideias sobre um determinado assunto, não para discutir, apenas para apresentar. Você não concorda, você não concordou, ponto final, sabe? É respeitado. Você concorda? Ótimo, vamos seguir em frente, vamos desenvolver mais vídeos, mais podcasts, vamos fazer mais coisas, porque esse canal, ele é um canal que ele vai crescer naturalmente, pode levar 20 anos, pode levar 1 ano, pode levar o tempo que for, não importa para mim, porque ele vai ficar gravado, ficou gravado, já é importante, ou seja, é um livro que eu não escrevi, é um
um trabalho que eu estou divulgando e que no momento é para meia dúzia de pessoas, e depois vai ser para algumas centenas, e depois para algumas milhares, e espero que não chegue aos bilhares e muito menos aos milhares de milhões, porque eu acho que não há condição de que todos concordem, não há condições para que cada um consiga ver o mundo do jeito que eu vejo. Cada um tem uma essência, cada um tem uma raiz, cada um tem uma formação, uma crença, porque você só vai fazer o que você faz pela crença que você tem, né? Se você acredita em alguma coisa, acreditar não é acreditar no sentido de fé, de religião, não, é tudo, qualquer coisa. Se você vê o azul como azul, é porque você comparou ele com o vermelho era vermelho, o azul era azul. Se não houver comparação, você não vai chegar a nenhuma conclusão, né? É no contraste que você chega a determinadas conclusões, o silêncio, a fala, né? Porque está tudo no silêncio. Se falou é porque falou, então você conseguiu perceber a fala que saiu do silêncio, e assim por diante. É um pouco complexo, mas devagarinho vai se entendendo, vai se chegando a conclusões, vai se melhorando a qualidade de vida, né? Porque é tão difícil você conseguir uma qualidade de vida sem que seja o carro, casa, apartamento, a viagem para o exterior, o barco, o material disso, o material daquilo, uma condição melhor de vida, né? Sabe, isso aí não é o valor a que me refiro, que vai dar a você o prazer de viver. Lógico que o conforto é o básico, você tem que ter um conforto, e nesse mundo já é difícil você lutar para ter esse conforto do jeito que você gostaria de ter, ou até se aspira a uma coisa mais elevada, do jeito que você assiste em vários comerciais, que lá sempre aparece o melhor, o éter, né, a coisa mais sensacional, que no fundo a pessoa que fez aquele lá não vive aquelas condições. Ela foi contratada para nos vender aquela imagem que em milhões de pessoas apenas uma meia dúzia tem aquilo como uma situação rotineira na vida. Porque no fundo é isso que ocorre, sabe? Você não cruza com milionários na rua, no ônibus, você não cruza com milionários no metrô, você não cruza com milionários, não, você não cruza, simplesmente você não cruza. Eles têm o mundo deles, você tem o seu, sabe? Todos vivem no mesmo mundo, só que uns têm uns departamentos mais elevados, os compartimentos, vamos dizer assim, VIP, né? Que é Very Important Persons, né? Então, olha, no fundo, cuida de você, tá? A outra pessoa deixa ela numa boa, ela quer discutir política, ela quer discutir o futebol, né? Quem ganhou, quem perdeu, né? Que o time vai chegar nas finais, deixa ela, tá tudo certo, entendeu? Respeita a pessoa numa boa, porque ela tem a opinião dela, você não é você que vai auxiliar em alguma coisa, né? Porque você acha que aquilo não é certo, ou que aquilo é horrível, ou torcer para um time é uma coisa animalesca, uma coisa primitiva. Não entra nessa, porque justamente o problema externo criar um problema interno para você, que é o problema da revolta, do ódio, da raiva, né? Da raiva de ser sido roubado. Você vê, todo mundo paga imposto. Todo mundo paga imposto de um jeito ou de outro, né? Aí vai alguém lá e mete a mão no imposto, rouba o imposto que você paga. Roubou o imposto que você paga, ele é um bandido pior que aquele que vem e te assalta a mão armada, ou te assalta e leva seu dinheiro. Porque ele não roubou você só, ele roubou a população inteira. E ele não tem uma sentença, uma justiça que o coloque na condição de que roubou a população inteira, né? Ou seja, a pena, né? A sentença, sei lá. E também eu estou só dando isso aí como exemplo. Eu acho que o que é importante é a sua parte psicológica, é importante a sua parte emocional, a sua parte mental, a sua parte física, você cuidar de você, sabe? E aqueles que solicitarem os seus conhecimentos, esteja sempre à disposição para fornecê-los, sabe? Porque é fundamental você passar o que você aprendeu para frente,
mas principalmente é educar as pessoas. E como é que você educa as pessoas? É falando com elas e explicando? Não. Isso aí você ensina as pessoas a fazer alguma coisa, que nem sempre é o que você faz. Agora, se você é o exemplo, com certeza as pessoas vão sentir muito mais o peso do seu conhecimento, o peso da sua forma de explicar, vão dar muito mais importância porque eles se viram fazendo coisas que agrada a eles, observando você, a sua conduta diante dessa selva, dessa floresta, né? Uma floresta sem árvore, uma selva sem animais, enfim. Nós estamos aqui nesse mundo para ver o que a gente pode fazer para consertá-lo, mas nós contaminamos a água que bebemos, nós envenenamos a comida que comemos, nós temos aí um problema sério de abraçar o outro, porque o outro pode ser um bandido, nós temos um problema sério de medo, que o medo leva a gente a se defender sempre, a prevenir sempre, a ter sempre uma série de objeções em relação à união de todos, em prol de uma solução de um problema, em prol de um objetivo comum, em prol de alguma coisa que melhora a vida de todos, em prol de alguma coisa que seria tão legal todo mundo curtir aquilo, porque todo mundo merece, cada um merece ter uma qualidade de vida melhor. E se você não consegue ter, é porque você não está trabalhando na direção certa, que a direção não é para fora, a direção é para dentro. Você tem que melhorar a sua maneira de ver as coisas, e se às vezes alguma coisa lhe falta, entre aspas, materialmente falando, não faz falta na realidade. Você substitui por N outras coisas e vive muito bem. E vive muito feliz, como às vezes é sempre colocado na mídia. Quando é tão simples, não tem tanta coisa material, mas olha como ela é feliz. Ou seja, mais um condicionamento para você se conformar com a sua pobreza, com as suas dificuldades. E o pior de tudo, nos vende a ideia de que nós somos incapazes de alcançar a riqueza, quando na realidade as oportunidades não chegam até nós. Porque todos chegariam à riqueza se todos tivessem o mínimo de oportunidades. Mas isso é uma outra história, e também não é o que eu quero abordar, porque abordar o problema, abordar as situações erradas, entre aspas, novamente, as situações que são colocadas aí, que a gente percebe essa miséria, né? Uns com muita riqueza, outros com uma miséria que dá até dó, entendeu? Então não cabe apontar os problemas, cabe a solucioná-los, e vamos solucioná-los principalmente dentro de cada um, né? Você cuidando de você na solução dos seus problemas, ou seja, a sua maneira de ver o mundo é que vai fazer com que esse mundo seja melhor, e não vai ser ouvindo nenhum podcast, nenhuma regra, nenhum pastor, nenhum padre, nenhum rabino, nenhuma autoridade, que você vai chegar à conclusão do que é melhor para você. O que é melhor para você, você decide, sabe? É isso que é fundamental, e é isso que eu procuro buscar, de uma forma ou de outra, apresentar a você, sabe, através desse meu trabalho. E eu espero gravar um pouco mais. Caso vocês tenham alguma dúvida, vocês podem escrever para Bússola Astral 1, né, que é o número 1, Bússola Astral 1, @gmail.com. E nesse e-mail você esclarece, pede esclarecimento sobre alguma coisa, dá alguma sugestão, sabe? Eu procurei direcionar para esse e-mail, para também eu não ter às vezes condições de ficar lendo todos os comentários, tudo que foi dito. Talvez no futuro até tenha esse tempo, agora não tenho. Então eu preferi deixar sem os comentários, para que vocês, tendo alguma coisa que realmente lhe incomoda, ou realmente você quer saber, é só escrever, tá bom? Só escrever para Bússola Astral 1 @gmail.com. O 1 não é escrito em letras, é o numeral 1, tá? Então, Bússola Astral 1
gmail.com. Ok? Um grande abraço a todos. Espero que vocês entendam essa exposição do pensar, da importância que é o pensar na vida de um ser humano por si só. Sair fora do modo automático, sair fora de uma situação onde todos fazem a mesma coisa, da mesma forma, gostam das mesmas coisas, os valores são os mesmos e, se você for avaliar, os valores estão trocados, ou estão de ponta cabeça, ou estão invertidos. Tá bom? Um abraço a todos, de coração. Obrigado.